Olá, boa tarde. Dando sequência aos nossos encontros e aos nossos bate-papos que temos feito aqui no Instagram da Casa Cor Paraná. O nosso segundo encontro acontece agora e é com a diretora superintendente da Casa Cor, a Lívia Pedreira, que vai nos trazer uma série de informações sobre o posicionamento e os desafios da mostra para esse ano. A Lívia já está aqui, eu já vou convidá-la para entrar, aguardando a conexão. E aí nós já começamos a nossa conversa. Deu certo. Oi, Oh, deu Lívia. certo. Tudo bem? Uma ótima tarde para você. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Para você também, uma tarde bem gostosa para esse bate-papo, né? Com certeza, Lívia. Eu quero começar, obviamente, te agradecendo por você ter aceitado o nosso convite, estar com a gente aqui hoje e contar um pouquinho dos nossos planos para a Casa Cor em 2020, né? Olha, é um prazer, né? Essa conversa é sempre muito agradável para mim, né? Eu amo essa Casa Cor de paixão há muitos anos, né? Embora esteja somente há cinco anos à frente da Casa Cor, mas desde sempre, né? Na minha carreira como editora primeiro de design, depois de arquitetura, eu sempre acompanhei muito a Casa Cor. Então, é hoje um prazer estar à frente desse negócio tão especial, né? Tão mágico. Lívia, você está há 5 anos, iniciou a tua gestão como diretora superintendente, né, da Casa Cor. Mas o teu E, envolvimento com o mercado de arquitetura e decoração, ele vem desde quando? ai, nossa, mais de 3 décadas. Vamos falar em décadas, não em números, em É uma anos. experiência bem significativa. É bastante, né? Lívia, Eu, vamos começar falando um pouquinho sobre o papel da Casa Cor. olha, eu acho a Casa Cor ela tem um papel, ele é estruturante do mercado, né? Por quê? Porque a Casa Cor ela permite que a indústria revele e teste seus produtos. Ela permite que os especificadores, que são arquitetos ou designers de interiores, paisagistas, exerçam a sua criatividade e provoquem a inovação da indústria, né? Ao mesmo tempo em que testa materiais lançados pela indústria. E a Casa Cor faz essa mediação entre esses universos, colocando o terceiro elemento, que é o elemento mais importante, que é o consumidor, nessa roda de oportunidades, né? Então, acho que é um negócio muito não, a gente não tem um modelo, a gente não tem outros benchmarks fora do Brasil. Sim, tem mostras, pequenas mostras de decoração, sem dúvida. Mas a Casa Cor foi muito além disso, né? A Casa Cor conseguiu, ao conectar esses universos, né, que são correlatos, ela conseguiu, se você olhar os 34 anos dessa marca, de fato fazer com que esse mercado se estruturasse, se tornasse autossuficiente, né? O Brasil hoje não precisa importar mais mobiliário, né? O que não ocorria há 30 e tantos anos atrás. Então, a Casa Cor ela fomenta Nós tivemos também muitos avanços, né? muitos, né? No o que eu chamo da indústria do morar, né? Porque se a gente segmenta muito a arquitetura, design, não, é toda uma indústria do morar que tem um impacto, inclusive, no desenho urbano, né? Porque se a gente imagina hoje vendo, por exemplo, uma avenida como a Avenida Rebouças em São Paulo, que está se transformando num corredor de novos empreendimentos com uma característica extremamente inovadora, apartamentos muito contidos, com metragens limitadas, mas com serviços próximos ao
ao metrô, né, ao transporte público. Quer dizer, tudo isso a gente já veio falando em Casa Cor há muito tempo, né? A gente aponta esses sinais para o mercado imobiliário também. E também para quem vai adquirir essas unidades, né? Como é morar num espaço de 28 metros quadrados? Casa Cor já mostrou isso, e já mostrou com propriedade que é possível. Então, acho que esse Vem papel da Casa abordando Cor isso há muito tempo, né? Então, há para a Casa muito Cor não é um tempo, tema né? atual. Uhum. Não, não é, mas e eu acho que é esse o papel da Casa Cor, é de levantar essas questões e que a gente, enfim, pode falar, chamar de tendências, né, por exemplo. Então, a Casa Cor está sempre se antecipando a esses movimentos para que seja uma inspiração para todo o mercado, né? Seja para a indústria do mobiliário, a tecnologia, os equipamentos para casa, né? E eu acho que nós estamos vivendo aqui, depois a gente vai falar um pouco sobre isso, também no limiar de uma outra era, né? E acho que a Casa Cor também já antecipou muitos sinais, muitas tendências, né? A gente já veio do Planeta Casa, a Casa Viva, a gente já vem de uma série de temas onde a gente tem abordado muito esse movimento que está acontecendo no mercado, né? E o que a gente percebe, Lívia, até em cima do que você falou, é a questão do contato direto com o consumidor, né? Realmente há toda uma cadeia industrial, comercial envolvida, e para trazer essa experiência para o consumidor dentro da amostra, porque ele pode ver, realmente, os canais de comunicação mostram, graças a Deus, realmente eles prestigiam muito e trazem essa tendência, mas nada se compara à experiência dentro do espaço, na visitação da amostra. Eu acho que essa experiência, ela de fato é única, e cada pessoa que vai a uma Casa Cor, que consegue percorrer essa Casa Cor, se identificar com alguns ambientes, isso realmente é uma experiência que é única. Mas, paralelamente, eu acho que essa experiência ela tem sido amplificada nos últimos anos, né? A gente tem tentado construir uma narrativa que provoque o olhar desse visitante e que a experiência não saia um pouco daquilo, gostei, não gostei, né? Assim, por que eu gostei? Né? Provocar o visitante a se questionar sobre esses fatos, né? Então, quando nós assumimos em 2015, preocupações naquele momento, né? 3, porque eu não conhecia nada do universo. Deu um probleminha aqui. Eu não conhecia nada do universo de eventos, embora tenha ali a vida inteira trabalhado como editora, primeiro na Casa Cláudia, depois na arquitetura e construção, enfim, uma longa carreira na Editora Abril, com todos os títulos desse mercado. Mas eu não tinha a experiência do evento, né? Mas, no entanto, eu tinha percepções, né? Até o fato de estar do outro lado e de, claro, criticar e também celebrar tudo aquilo que o evento trazia como muito interessante do ponto de vista editorial, né? Então, eu comecei a pensar na possibilidade de também criar histórias para Casa Cor. Criar histórias a partir das tendências, né? Então, quando nós assumimos em 2015, eu ouvia muito a Cris Ferraz, que é a minha inspiração. Sem ela, eu não teria avançado tudo isso, né? Tenho certeza, é uma gratidão imensa por ela, pela presença e pela história que ela traz, né? A Cris sempre falava, nossa, é tão apertado, o Milão acaba e logo agora, em seguida, os arquitetos chegam e tem que montar os ambientes. Em geral, eles esperam os móveis que eles veem na feira e querem colocar nos seus ambientes. Eu falei, gente, mas isso é uma loucura, eu nunca tinha me passado pela cabeça.
Eu falei, mas O prazo, ele realmente é bem justo, né? É. não, mas Mas é para trazer as imagina. novidades o quanto antes. Então, mas acontece o seguinte, e a nossa indústria? E os nossos designers, que naquele momento estavam bombando em Milão, eu falei, tá errado. Então, o tema daquele ano foi Brasilidade, um convite aos profissionais a olharem para dentro, olharem a nossa produção, né? A produção dos nossos designers, a produção dos nossos artistas, dos nossos Local. artesãos. Então, a partir daí, a gente foi construindo essa narrativa. Naquele ano também, o que aconteceu? São Paulo vivia uma crise hídrica sem precedentes, e a gente tinha ali a iminência de um apagão. Aí eu falei, gente, é o meu primeiro ano, ainda com essas dificuldades, né? Então, eu me lembrei da minha época de editora e uh, na verdade, conheci não, eu acompanhei o florescer de um rapaz, que é um engenheiro, que é o Luiz, que montou uma consultoria chamada Inovatec. E eu falei, Luiz, vamos, eu preciso de você, você vai precisar me ajudar. Como é que eu vou sair dessa enrascada, né? Eu preciso de água para a obra, eu preciso... Ele falou, Olivia, eu só vejo uma saída, a gente fazer um plano de uma política de sustentabilidade para a Casa Cor. Aí acendeu também a luz, né? Eu falei, claro, a gente está vivendo um problema de abastecimento decorrente de um problema de uma escassez de recurso, que era a água, né? A gente não tinha tido uma estiagem gigantesca. E aí começamos, então, a implementar, a pensar nessa política de sustentabilidade, que eu acho que vem sendo a nossa tônica ao longo desses 5 anos, né? Então, não sei se você quer que eu fale rapidamente sobre esses Até para te passo a perguntar, passo. porque desde a tua que você assumiu, né, Lívia, desde o início da tua gestão, realmente você tem trabalhado muito vários pilares. Então, essa questão da sustentabilidade a gente percebe de uma forma muito intensa, a questão da solidariedade, da responsabilidade. Então, queria que você contasse um pouquinho para a gente como realmente você tem enxergado esses temas que hoje realmente eles têm a atenção da população de uma forma cada vez mais atenciosa e cada vez mais séria, mais significativa, né? Sem dúvida. Eu acho que é sempre traumático quando você se antecipa às grandes questões, né? Porque todo mundo acha que você é meio louco. Ah, mas falar de sustentabilidade agora, mas você tem que olhar o horizonte um pouco mais adiante, né? Eu acho, inclusive, que Ampliar a esse visão, momento sem dúvida. ampliar. Você não pode simplesmente trabalhar com os dados limitados que você tem desse momento. Se você não traça um cenário a médio e longo prazo, você está... Enfim, eu acho muito complicado viver dessa forma. Então, quando nós começamos a olhar e a estudar muito a Casa Cor, né? Porque a gente passou a estudar nós, antes de definirmos essa política de sustentabilidade, que isso foi em 2016, em 2015 nós já implementamos, por exemplo, o evento 100% LED. Naquela época existia um preconceito dos profissionais em olhar para essa questão, né? É assim, não vou usar. Então, foi todo um trabalho de convencimento e, de fato, nós conseguimos adesão, já nesse primeiro ano, de 90% dos profissionais. Mas isso exige um trabalho que ele é intenso, porque é um trabalho de você conversar, de você argumentar, de você mostrar as alternativas, né? E que não tem por que ele seguir numa toada que tem dias contados. Então, sob esse aspecto, eu acho que a Casa Cor tem um papel fundamental no mercado, né? E aí, sim, a gente, nesse primeiro ano, foram essas ações quase que muito educativas, né? Mas A já gente percebe que o grande desafio ali naquele momento teu foi de informar,
né? Porque a partir do momento que a aceitação vem e a gente consegue trazer para a evidência realmente itens, como no caso do LED, realmente que foi uma revolução, a indústria também passa a se aprimorar cada vez mais. Claro, Então, realmente, o claro. que era o LED no início e o que é agora é Já não é? praticamente Então, você, por inacreditável a exemplo, você mudança que tinha aconteceu, né? problemas de adaptação das lâmpadas às luminárias, né? Hoje você já não tem mais isso, não existe. Você não vai, você não compra nenhuma luminária que não venha com uma lâmpada LED. Sem E se a dúvida. gente olhar, são 4 anos, é muito pouco tempo, né? É É uma muito pouco tempo. mudança de comportamento. Então, na medida em que o consumidor é alertado, o profissional é incomodado e a indústria é solicitada, eu acho que o papel da Casa Cor está aí, nesse resultado, né? Então, em 2016, aí, já de posse dessa política, né, muito clara, com definições de estratégias e políticas para cada um dos anos até 2020, quando nós entraremos com o pedido, a solicitação da certificação ISO 14001, né? Porque são certificações complexas, porque não existem históricos, né? Não existem eventos como Casa Cor pedindo essas certificações, então nós estamos trabalhando nessa certificação já há 1 ano e meio, né? Para que esse ano a gente tenha esse certificado que nos coloca como o evento de gestão sustentável. Mas eu acho que eu preciso fazer um parêntese. Quando eu estou me referindo a essa política de sustentabilidade, eu estou me referindo à Casa Cor São Paulo. O que nós temos feito com as franquias de Casa Cor é passo a passo, tentando entender cada região, como é que a gente pode avançar em cada uma delas, né? É Porque feito de uma temos um forma gradativa. Uhum. sim, nós temos um país continental com culturas muito diferentes. Nós temos, por exemplo, as capitais que não têm coleta seletiva de lixo. Existe isso ainda, né? Como é que, por exemplo, eu posso exigir que uma franquia faça essa adesão à política toda, a todos os nossos Se não pré-requisitos faz de parte sustentabilidade? da cultura habitual, né? São 19 praças, né? Então, até realmente Exatamente. você conseguir adaptar todas as franquias Não, é isso algo muito leva um gradativo. tempo, né? Algumas já estão bastante adiantadas, né? Então a gente vem monitorando, mas voltando, quando eu falo desses números, né, da Casa Cor São Paulo, eu espero que eles logo mais sejam replicados em todas as franquias, né? Para você ter uma ideia, em 2019 nós conseguimos, 18, nós conseguimos fazer a gestão de 99,3% dos resíduos gerados por Casa Cor. E quando eu falo resíduo, eu estou falando do resíduo de obra até o resíduo orgânico dos restaurantes, bares e cafés. Então, tudo isso foi retirado dos aterros sanitários. Você sabe qual é o índice do Brasil? 3%. O nosso índice é índice suíço, é o único país no mundo que tem um índice de 93, 99% de tratamento de resíduo, né? Então, assim, a sustentabilidade ela é um universo muito amplo, né? São vários pilares, né? Inclusive o pilar da responsabilidade social. Então, ao implementar todos essas ações que trazem como resultado algo muito concreto, só para você ter uma ideia, essas ações ao longo desses 4 anos já nos trouxeram uma redução de quase 2 milhões em custo. Então, A não é implementação. sim, a implementação dessas políticas, né? Então, o que a gente precisa ter sempre em mente é que eu não estou gastando mais, né? Eu estou gastando mais tempo em me dedicar a alguns temas, encontrar soluções que podem, inclusive, me trazer uma economia grande.
Nós estamos falando aqui de 5 anos, né? Realmente 5 anos, é 5 um anos. tempo muito pequeno para os avanços que já foram conseguidos. Isso. Vocês, desde que você assumiu, né, Lívia, essa questão da sustentabilidade e da solidariedade, elas têm andado de uma forma muito junta, né? É, porque eu acho que como é um desdobramento da questão, né? A gente não pode imaginar a sustentabilidade sem uma sustentabilidade social, né? A gente não pode imaginar que eu tenho numa obra 1.200 homens trabalhando, às vezes, em um único dia, sem fazer um trabalho de fundo com essas pessoas, né? Que chegam à obra e que precisam de um treinamento e que precisam, sim, saber que eles têm que ter normas e condutas de higiene, que eles, sim, estão trabalhando. Assim, o que me dá mais prazer é ver, por exemplo, os grupos de pintores visitando a Casa Cor quando ela está pronta, né? E a maneira como Eles fazem parte e eles conseguem ter essa dimensão de que exatamente eles pertencem a esse projeto. pertencem e se sentem orgulhosos de ali terem aprendido a usar uma cor diferente, a fazer uma técnica diferente. Então, tudo isso é muito sutil, porque você não mede em números, né? Mas você consegue trabalhar comportamentos, né? E devolver um pouco para essas pessoas aquilo que a gente, de uma maneira tão generosa, né, por alguma razão, recebeu. Então, acho que essa responsabilidade, ela sim terá que fazer parte da nossa existência, né? Já era um chamado antes, agora, então, não há como Sim. se isentar, né? Então, a Casa Cor ela tem um passado muito ligado a ações beneméritas, né? Quando ela surgiu, vários em São Paulo e nas franquias também, onde há uma participação grande de troca, né? A maioria das franquias tem algumas associações ou ONGs que elas têm já um trabalho de longa data, né? Algumas, por exemplo, as festas de inauguração são revertidas, o valor é revertido como doação, isso foi feito muitos anos em São Paulo, só que agora eu acho que a gente chega num outro momento, né? É um passo além da ação benemérita, é da responsabilidade social. Né? Então, por exemplo, esse ano em São Paulo, nós conseguimos trazer para dentro da nossa arena do conhecimento, que era uma arena de debates e tal, uma iniciativa que eu acho extremamente interessante, chamada Transforma Brasil, que é de um empreendedor cultural, de um empreendedor social, que é o Fábio Silva, que tem essa plataforma que hoje é nacional, surgiu lá em Recife, de voluntariado. Né? Então, ele nos trouxe toda uma visão do que é o voluntariado hoje. Né? Não é mais um voluntariado no sentido de você todo mês dar ali um valorzinho para, né, Não enfim, são só ajudar. doações, Não doações de são somente coisas. doações, não, são ações que são necessárias. Né? Que Então, por exige um exemplo, envolvimento muito maior. muito Então, grande, envolvimento com a comunidade. sem dúvida. Né? Então, esse ano nós tivemos uns meninos interessantíssimos de uma comunidade de Osasco que chamava... eles faziam robôs com resíduo das obras. Então, eu não sei que periféricos. Era muito interessante. E isso rendeu um trabalho com crianças da idade deles, né, filhos de visitantes, onde havia ali uma troca, né, uma troca de universos, inclusive, culturais e sociais completamente Com diferentes. resíduos das obras, eles fizeram. Com resíduo da obra. Então, fizeram os robôs, foi muito interessante. E essa é uma iniciativa de um jovem da periferia de São Paulo.
E acho que a gente tem muito a avançar e muito a aprender, né? Nesse sentido, agora em São Paulo, nós estamos com uma ação solidária em parceria com a Baicame, montamos na Gabriel Monteiro da Silva um ponto de coleta de alimentos, produtos de higiene, limpeza, roupas, enfim. Porque esse Em momento 2 semanas que a gente... já teve quase 600 quilos, né? Em 2 semanas de ações. Não, 2 semanas não, uma semana. Fez uma semana Uma ontem. semana? Uma semana. Então, eu tenho aqui que agradecer muito, porque nós tivemos uma É adesão uma quantidade muito expressiva. maravilhosa. Não posso falar que eu vou ficar emocionada, entendeu? Agradeço muito a todos, porque realmente essa manifestação foi linda. Hoje nós entregamos a primeira leva, são 2 instituições, uma chama Arsenal da Esperança, que trabalha com moradores de rua, que é um trabalho maravilhoso no Glicério, e também para o Parque Fazendinha, que é uma comunidade que tem uma arquiteta, né, uma menina que estaria em Harvard se não fosse a pandemia, convidada por Harvard para contar a experiência dela nessa comunidade, que é a Esther Caio. Então, essa comunidade também é outra que nós estamos destinando as doações. E, além disso, tem o Hospital das Clínicas de São Paulo, né, também, e a União SP, que é uma outra... na verdade, um grande movimento de empresários paulistas querendo reunir aí algo em torno de 300 mil cestas básicas. Então, é isso, a gente tem que ir aos poucos né, tentando É um trabalho entender. de envolvimento, de alma. Né? É muito Sem mais do que a dúvida, sem doação. dúvida. É um trabalho realmente muito estruturado e de muito envolvimento. Um trabalho de propósito, né? Sim, que é o que realmente nós precisamos. É muito, né? Uma vida sem propósito é uma vida inócua, não tem sentido, né? Se o propósito é sempre o mais, é sempre... né? A gente... A nossa gratificação tem que vir de outros lugares, né, Lívia? Outros lugares, e a gente vai descobrindo isso, né? Então, acho que aquele bichinho lá da sustentabilidade que me mordeu em 2014, né? Eu acho que ele transformou mesmo a minha vida, né? De uma maneira assim, muito radical. É um depoimento lindo, porque realmente é algo, e a gente tem percebido, especialmente nesse momento, as pessoas, no teu caso já tem 6 anos, né? Mas as pessoas se mobilizando cada vez mais, a quantidade de ações que eu aqui em Curitiba, a gente tem acompanhado, vindo da onde a gente menos imagina, e realmente as pessoas se mobilizando para doações financeiras, doações de bens materiais, Isso. doação de tempo, né, realmente reconstruir algumas coisas. Então, é um resgate de valores que realmente é muito gratificante para quem recebe e para quem faz. Sem dúvida, né? E eu acho que a gente está vivendo uma grande guinada, né? de mundo. Né? Então, eu espero que se a gente conseguir entender e aproveitar esse momento, né, que é um momento que nós fomos obrigados a parar, né? Nós não escolhemos parar, nós fomos obrigados a parar. E eu acho que a gente precisa entender qual é esse recado. Cada um vai entender a sua maneira, né? E espero muito que a gente não perca esse início esse despertar da solidariedade social. Isso eu espero que fique como um aprendizado para nós, né? Que siga conosco. E já falando dessa questão do parar, do desacelerar, inevitável que eu já entre no assunto do tema da Casa Cor, né? A casa original, que nos traz, ele já vem, né, sendo trabalhado, segundo até o que o Pedro Ariel nos falou, é todo um estudo de tendências que é feito pela Casa Cor, não é um tema que é criado
de um momento para o outro. E aí eu gostaria de te pedir para você contar um pouco para a gente como é feita essa escolha do tema e como isso tem sido trabalhado de 2015 para cá. Tá. Então, de fato, né, eu acho que o Pedro comentou, a gente passa boa parte seguida ao evento, né, de São Paulo, que nos consome muito, que são 60 dias, e, enfim, somente as segundas-feiras que a gente não tem, né, não abrimos a casa. Em seguida ao evento, a gente começa a monitorar, a estudar o que os birôs de tendência internacionais estão farejando com as suas antenas, né? E isso desde 2015, como a gente já trabalhava bastante dessa forma para as revistas, né? Até porque a gente precisava ter um planejamento editorial para que qual seria a linha editorial do ano, né? Então a gente sempre buscou nesses grandes birôs internacionais e nacionais também, né? A gente tem aqui alguns pensadores, né? E quando eu falo pensar em tendências, a gente está falando não só ouvir os designers, os trendsetters, mas também antropólogos, sociólogos, filósofos, né? Pessoas que estão, de fato, tentando entender esse mundo e projetando cenários. Então, lá em 2015, nós entendemos que a brasilidade estava com tudo, né? Então, o tema foi brasilidade. Em seguida, nós fizemos acho que era Casa em Festa, porque a Casa Cor estava fazendo o aniversário, mas sempre esses conteúdos estão amparados nesse estudo de tendências. Tá? Então, nós, por exemplo, tivemos a Casa Viva, porque naquele momento a gente percebeu que o grande mood do ano seguinte seria o verde em casa. Aí trouxemos a Casa Viva e não deu outra, né? Assim, todos os ambientes super verdes, com muitas plantas. E isso, hoje, é o que a gente Foi uma está mostra vendo muito nos marcante, Instagram. foi muito marcante nesse Foi sentido. muito marcante, E aí, o ano passado, com o Planeta Casa, a gente quis ampliar um pouco mais. Né? A sustentabilidade não é só falar de verde, ter plantas em casa, mas ela envolve uma série de atitudes e decisões que começam no projeto. Então, a gente, de fato, teve uma mostra que foi muito interessante, porque conseguimos fazer com que todas as construções em São Paulo usassem sistemas construtivos industrializados, gerando quase nada de resíduo. Então, esse Planeta Casa também tinha a ver com esse convite, né? Quando você vai fazer uma compra para sua casa, pense duas vezes, procure saber de onde a origem daquele objeto. Bom, enfim, tem toda uma cadeia que precisa ser sensibilizada. E o Planeta Casa também tem esse conteúdo de que a casa é o nosso planeta, né? A nossa casa. E aí, o ano passado... Ali começou muito essa questão da conexão às origens. Né? Eu acho que na Casa Viva já veio muito essa... Então, quando a gente, se você perceber, esses temas eles estão sempre intrincados. Muito interligados. Não tem, primeiro eu vou fazer a brasilidade, depois... Não. O Planeta Casa, ele trouxe a possibilidade de nós, esse ano, fecharmos o tema na casa original, que é talvez um pouco radical, né? Porque o que a gente faz aqui? A gente faz um convite para que os nossos profissionais façam uma reflexão sobre as nossas origens, né? Sobre a nossa identidade cultural, sobre o que é ser, o que é nascer no Brasil, o que qual é essa rede, né, que te sustenta nesse pedaço de mundo. Então, a gente
isso vem também muito amparado, e eu acho que a gente precisa dar o crédito, né? Nós, no ano passado, houve a Lia Del Corte, que eu acho que é uma das grandes pensadoras, né? Para mim, uma pessoa inspiradora. Ela lançou um manifesto chamado A Terra Chama, ou A Terra Clama, eu não sei exatamente, onde ela faz um manifesto ali, lindo, falando, olha, atenção, a Terra está exausta. Isso, a gente está dilapidando, a gente está consumindo, a gente está... Para um pouco, volte-se para dentro de você, vá em busca das suas origens, né? E no paralelo, eu acho que a contato com a gente essência, né, Lívia? A questão é o mais... contato com a essência, no momento em que nós estávamos absolutamente exaustos emocionalmente, porque estava todo mundo por um fio. Quer dizer, esse universo digital, ele consome a nossa alma, né? Porque tudo tem que ser imediato, você já não tem mais tempo, você não se permite um tempo, né? Então, essa angústia, ela precisava, de alguma forma, ser contida, né? E eu acho que a Lia Del Corte coloca isso de uma maneira muito interessante, né? Olha, eu vi aqui, ó, Casa Cor em Lisboa, please. Estaremos aí um dia desse. Mas, enfim, E falando muito dessa questão assim do nosso tema do ano, né, que não poderia ser mais pertinente com o momento que nós estamos vivendo, o que você imagina assim que o visitante ele vai poder esperar em termos de inovação na Casa Cor? Você imagina que vai haver uma grande adaptação dos projetos por parte dos arquitetos, em virtude do momento que a gente está vivendo? Como que você imagina que isso vai ser mostrado na mostra? Qual é a intenção da Casa Cor em relação a isso? Olha, o tema, ele é um convite, né? É quase como um desafio a você sair um pouco do seu lugar comum e tentar e pensar. Porque imagina, é o único momento em que o profissional não tem o cliente, ele é o cliente dele. Então, ali ele pode exercitar Inovar a da forma como ele quiser, criatividade né? E como colocar ele quiser, o né? é. Então, acho que é esse o nosso propósito, né? Então, por exemplo, você vê o ano passado, a gente já teve ali alguns sinais da casa original. Como a gente já teve lá em 2015, eu fico evitando citar nomes, porque a gente acaba esquecendo. Mas aí, como é 2015, eu posso citar. O Roberto, o Migoto, por exemplo, trouxe a mão de obra de Taubaté, que é interior de São Paulo, para fazer as paredes de adobe dele. Então, isso é a casa original, a essência está lá. Né? Então, Sim, sem dúvida. São Você tem como trazer de provocações uma que a forma gente... criativa e inovadora, mesmo que seja um resgate à essência. Sem dúvida, e tem que ser assim, né? Então, você me pergunta se eu acho que os projetos esse ano, eles, de alguma forma, serão revistos, serão... Eu espero, sinceramente, que esse momento... E, aliás, as pessoas estão com um pouco mais de tempo agora, né? Tempo para se dedicar à pesquisa, né? Tempo para se dedicar a apurar mais o olhar, a tentar estudar certas técnicas, né? A tentar descobrir também, felizmente também a contrapartida da tecnologia é que ela nos coloca em qualquer lugar do nosso país, como também fora no mundo, né? Para que a gente consiga enriquecer o nosso vocabulário formal, né? Então, o que eu espero é que, de fato, os profissionais façam uma leitura desse momento, né? E que tragam em seus projetos algo que inspire o visitante, né? Então, acho que os projetos tenderão a ser muito mais simples. Quando eu falo simples, não é algo fácil. Acho que o simples é a coisa mais difícil de chegar, né? O equilíbrio formal é
É uma extremamente diferença muito sutil, né? É algo muito sutil e é muito, por isso que é né? difícil da gente Muito alcançar. exatamente. Então, eu espero que a gente tenha boas surpresas, né? Esse olhar para o Brasil, mas Teremos. esse olhar. Ah, eu não tenho dúvida, até porque a gente já viu alguns projetos. Mas é isso. Acho que sim, acho que a gente vai ter boas surpresas em Casa Cor esse ano. Lívia, em termos de desafios, quais são os desafios da Casa Cor para 2020? Olha, se você tivesse me feito essa pergunta em fevereiro, eu te diria. Ah, temos Tenho como desafios, responder com mais certeza. tenho mais certezas. Mas, como você está me perguntando, meados de abril, o que eu posso te dizer é o seguinte: nós temos aí um grande desafio que vai além da nossa capacidade de interferência, né? Porque nós estamos vivendo uma pandemia, né? Eu nunca vivi uma pandemia, né? Eu não sei. A gente tem sido, nós em Casa Cor temos sido extremamente cuidadosos, né? Extremamente com tentando evitar o futurismo, né? E com os pés muito plantados no chão. A gente entende que esse primeiro, entendemos lá, né, já em início de março, que a gente não poderia ter eventos no primeiro semestre, então postergamos os eventos para o segundo semestre. Eu vi que me perguntaram aqui se já tem data de Casa Cor São Paulo. Não, não temos. Por quê? Porque nós precisamos entender quais serão os passos que serão dados, isso a partir das definições do governo, do Estado, né? De volta a uma normalidade, né? Que a gente sabe que não será normal, né? Porque o normal não existirá mais. Então, nós também Sim. temos que trabalhar esses cenários de eventos no segundo semestre que nós teremos que tomar cuidados que nós não tínhamos que ter no passado, né? Um dos cuidados, o volume de visitantes por horário, certamente a gente vai ter que rever tudo isso, né? Readequar. Adequar às exigências que virão, né? Com certeza. Então, acho que a gente vai ter. É precipitado eu falar como serão esses eventos, até porque a gente depende de definições, né? Eu, para ter o evento em São Paulo, eu preciso de aprová-lo nos órgãos públicos, que certamente farão novas demandas, né? Que no momento ainda não existem. Então, a gente está monitorando, estudando muito, por exemplo, o que está acontecendo agora na Coreia, como é que eles estão voltando à normalidade. Eu vi ontem a Angela Merkel, assim, adoro essas mulheres que estão lidando muito bem com essa pandemia, né? A gente tem que dar o crédito, mas assim, de uma maneira muito sensata, ela disse, olha, a gente volta, as aulas voltam no início de maio, mas eventos só a partir de agosto. Então, a gente tem que ficar o tempo todo monitorando tudo isso, tentando entender como o mundo vai reagindo, né, a cada passo que é dado, no sentido dessa volta à vida normal, né? E Então, essas previsões, elas têm sido muito dinâmicas e, de uma certa forma, muito inconstantes. Então, realmente, como é algo muito novo, à medida que as situações vão se apresentando, a gente tem novas orientações. Mas aquilo que nós conversamos pelo telefone, os cenários dentro do que nós temos hoje já estão sendo estudados, mas eles não são sim, algo oficial ainda, né? sim, nem podem Não ser. tem nem Então, como. a gente tem que, a cada. Assim, eu estou fazendo um exercício fantástico, que é viver o dia. Então, se alguém fala assim, isso vai fazer, não sei, entendeu?
Hoje eu posso te dizer que, né, nós temos a intenção de fazer o evento em São Paulo entre setembro e outubro, mas eu não posso te dar uma definição de data. Será no dia 2 de setembro, por exemplo? Não há possibilidade, né? A gente tem sim que a cada dia fazer um balanço. Nós trabalhamos com vários cenários, né? Óbvio que a gente está monitorando também algumas iniciativas no mundo. Por exemplo, ontem eu estava estudando um evento que é muito interessante, que é o Burning Man, que acontece que é um evento de música super bacana. Eles já têm 30 anos também, e acontece em Nevada. Aconteceria agora em maio. Eles recebem cerca de 180 mil pessoas do planeta inteiro. E eles já tinham vendido os ingressos. Então, olha o tamanho do problema. Quer dizer, eles vão jogar o evento para 2021, né? E hoje estão tentando entender como trabalhar essa comunidade, né? Eles farão algum evento digital? Então, a gente precisa monitorar essas respostas também que, mundo afora, o setor de eventos está dando, né? Então... ele tem buscado se aprimorar muito. Então, essas lives, realmente, esses formatos que têm sido utilizados e que antes eram impensáveis, a gente nota que o engajamento está sendo algo muito surpreendente. Muito surpreendente. Eu fico pensando, né? Imagina o seguinte... Daqui a pouco a gente vai pensar muito antes de querer sair de casa, né? Os programas vão ficar mais seletivos. Com certeza, né? Com certeza. Então, talvez tenha também aí uma oportunidade para a Casa Cor, né? De se apropriar do universo digital de uma outra maneira, né? E que, claro, a gente tem aí um desafio grande, que é até a questão da tecnologia, que ela precisa, de alguma forma, também trazer um pouco dessa experiência, né, para o digital, o que é um pouco difícil, né? Mas, ao mesmo tempo, eu fico pensando que a gente tem aí, talvez, grandes oportunidades. Imagina de você poder ter uma Casa Cor que você não viu, por acaso, você saiu, viajou, não conseguiu ver, mas você tem ela toda digitalizada, você pode percorrer a hora que você possa quiser, acompanhar. né? Então, assim, não estou falando o que é isso, eu estou falando de cenários que a gente vem pesquisando. Cenários, né? possíveis, que estão sendo avaliados. Sem dúvida. Perfeito. Lívia, eu quero te perguntar alguma outra mensagem que você queira passar. Nós estamos nos encaminhando para o final da nossa live, porque parece que passou muito rápido, mas nós já estamos online há 50 minutos. Nossa! A gente, a conversa, quando ela é boa, é assim, parece que tem 10 minutos e já se passaram 50. Alguma mensagem que você queira deixar para as pessoas que nos seguem, para a gente se encaminhar para o final? Olha, a mensagem é que a gente consiga aproveitar esse tempo, né? Não entendê-lo como um castigo, né? Mas sim como um tempo onde você pode descobrir coisas que... Eu, por exemplo, descobri minha casa, entendeu? Porque eu não conhecia a minha casa. Então, descobri a minha casa e está sendo muito interessante essa relação. Mas acho que é um período aí para a gente, de fato, aproveitar, tirar dele tudo o que for de proveitoso. E, com certeza, nós estaremos um pouquinho, né, daqui a pouco, com uma percepção diferente do mundo. E eu espero que, sim, a gente, de fato, carregue essa onda de solidariedade social, que a gente traga isso para o nosso coração e para as nossas ações, né? E falando de Casa Cor, eu acho que a Casa Cor esse ano, ela, da maneira que ela for feita, né, independente da gente ter que refazer, revisar, revisitar, reformatar, ela vai ser também uma oportunidade de um grande encontro.
mesmo que até lá a gente ainda não esteja abraçando e beijando, mas eu espero que, como os japoneses, a gente consiga, à distância, passar todo o nosso calor e nossa gentileza e o nosso agradecimento e amor ao próximo. Então é isso, eu tenho certeza que teremos Casa Cor muito inspiradas, né, de norte a sul, e que São Paulo também a gente espera, não sei se as viagens já estarão, já terão entrado nas suas Liberadas, né? liberadas, enfim, mas eu espero que sim, a gente possa contar com todos vocês em São Paulo. Mas eu estarei no Paraná, eu estarei no Rio, estarei em todas elas. Tá bom? De uma forma ou de outra, a Casa Cor continua sendo inspiradora, humana e, pelo que a gente pode perceber, cada vez mais inovadora. Ah, com certeza. Com certeza. Lívia, muito obrigada. Foi um prazer enorme para nós recebê-la aqui no Instagram da Casa Cor Paraná. Em breve, te esperamos novamente para a gente voltar com mais boas notícias para o público que nos acompanhe e que realmente eu faço das tuas palavras as minhas, que nesse momento realmente nós possamos usar uma palavra que tem sido muito usada, mas que é muito pertinente, ressignificar, nos tornarmos cada vez mais felizes, mais conectados à nossa essência e mais humanos. Com certeza. Muito obrigada, uma ótima tarde, um excelente final de semana para você. Eu gostaria de agradecer todo mundo que nos acompanhou e tenham todos um ótimo final de semana. Tchau. Muito obrigada.